como estão vocês? Estamos agora na lição 3. Essa semana tivemos aí os exercícios da lição 1, da lição 2. E vocês como estão se sentindo nesse exato momento? Já virou alguma chavezinha na mente? E a sua mente já está mais aberta para novos horizontes? Já consegue perceber que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje nessa aula 3. A lei, uma das leis maiores do universo, que é a lei causa e efeito. Pois é, na própria Bíblia já diz que o que a gente planta, a gente colhe. É mais ou menos isso que quer dizer a lei causa e efeito. É o poder que temos da escolha do que queremos, mas o direito de colhê-lo. Então não há nada que se passe que não seja fruto da nossa própria semeadura, da nossa própria decisão do que plantamos. Então vamos começar a nossa aula hoje. Lembrem-se que estamos aqui com o material sobressalente, que são os slides, também a aula em áudio, para que se vocês quiserem levar consigo em MP3, no pendrive, para ouvir em qualquer lugar. Então fiquem à vontade em baixar todo o material. E se tiverem alguma dúvida, procurem-me nas minhas redes sociais. Ok? Vamos lá, vamos a isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa lei da causa e efeito. Você descobriu que o individual, ele pode atuar sobre o universal e que o resultado dessa ação e interação chama-se causa e efeito. Elimine, portanto, qualquer possível tendência de se queixar. E como foram essas condições e como são? Porque depende da gente para mudá-las e torná-las como quer que seja. Ok? Então, nós não temos o direito de culpar ninguém, porque essa lei, ela é clara, que nós plantamos e colhemos. Então, saia da procura de quem é o culpado, quem foi que levou isso para a sua vida. Disperse essa energia para outro foco. Dirija seus esforços e o reconhecimento dos recursos mentais sob o nosso próprio comando, dos quais vem todo o poder verdadeiro e duradouro. Persista nesta prática até que chegue a compreender o fato de que não haverá fracasso nessa conquista. De qualquer objetivo na vida, seja lá o que for, você entenderá que o seu poder de persistir nos seus objetivos, as suas forças mentais estarão prontas e sujeitas à vontade firme para cristalizar pensamentos e desejos em ações, acontecimentos e condições. Então, todos os nossos esforços devem estar voltados para o que queremos e não para o que deixamos de ter. Nossa mente deve ser projetada somente com essa finalidade. Com o início de cada função da vida e de cada ação e resultado do pensamento consciente, as ações habituais se tornam automáticas. E os pensamentos que as controlam se transferem para o domínio do subconsciente. Ainda assim, é tão inteligente quanto antes. É necessário que se torne automático ou subconsciente para que a mente autoconsciente possa se ocupar de outras coisas. Então, nós temos 2 patamares mentais. A mente consciente, que é uma pequena ponta do iceberg, e temos no outro patamar a mente subconsciente. Como eu já falei na aula anterior, a nossa mente consciente é a guardiã do portal que leva todos os pensamentos, todas as informações
para a mente subconsciente. É o filtro, é onde determina o que passa ou não passa para o nosso subconsciente. Por isso essa mente, ela deve estar sempre alerta. A mente consciente deve estar sempre em estado total de alerta, para que não deixe nada passar para ocupar aquela mente subconsciente que aceita tudo o que ela diz. Então nós temos que estar vigilantes constantemente sobre os nossos pensamentos. Orai e vigiai, orai e vigiai. Então a gente tem que ter o orai, é o fortalecimento do que queremos, não é? Sabermos o que queremos, focar naquilo, e o vigiai, que os outros pensamentos que vivem ali, querendo nos deixar para baixo, dizer que não conseguimos, que isso ou aquilo, que não interfira no nosso foco mental, no nosso desejo real, certo? Então, esse pensamento que está no consciente, que de forma consciente vai para o subconsciente de forma depois automática. E aí que torna a realidade. Mas lembremos que o consciente, mesmo tendo somente essa peneira, não é, para o subconsciente, ele não deixa de ter sua real importância também nesse processo, certo? As novas ações, no entanto, se tornam habituais, em seguida automáticas. Então, digamos que eu queira aprender a tocar um piano. Eu vou ali de forma habitual, diariamente, percebendo. A mente consciente vai perceber a forma que eu mexo os dedos, a forma como a música é interpretada nas teclas do piano, de forma habitual. Um hábito, uma constância. Daqui a pouco, ela vai virar automática. Esse processo ainda é feito na mente consciente, do hábito para o automatismo. É a mente consciente que faz esse processo. Só depois que ele passa para o automatismo é que ele vai ser encaminhado para a mente subconsciente, para que essa outra mente, a consciente, possa liberar espaço para outras informações, para outras atividades e avançar nisso. Então, é uma constante. Pensa, transforma num hábito, transforma no automático, manda para o consciente e fica livre para pensar outras coisas. Isso não quer dizer que a mente consciente vai ter tipo uma memória de um computador que um dia vai ficar cheia. Não há essa capacidade limitada. Porém, há uma capacidade de promover as coisas com naturalidade. Por isso que ela precisa se desocupar desses processos automáticos para a mente subconsciente e ela ficar mais livre para outros processos. Quando tudo isso acontece, terá encontrado uma fonte de poder que lhe permitirá fazer frente a qualquer situação da vida. Você já tem domínio sobre isso. Então, de forma consciente, você quer determinada coisa, você envia para o subconsciente e você vai fluindo sua vida naturalmente. As coisas vão acontecendo sem que você esteja num estresse profundo, querendo saber por que é que não acontece. Então, essa interação entre essas duas mentes é necessária e requer outras interações semelhantes para que o nosso sistema nervoso processe isso de forma satisfatória, na qual o sistema nervoso vai transmitir para as outras partes do nosso organismo. Isso é o que a gente vai aprender agora. Como é que processa? Como é que as mentes transmitem isso para o restante do nosso corpo? Então, nós temos aqui na nossa cabeça um sistema, o cérebro espinhal.
que é o órgão da mente subconsciente. É uma glândula, é um órgão, não é? É um canal pelo qual recebemos essa percepção consciente dos sentidos físicos e exercemos controle. Com esse órgão, nós exercemos controle sobre o nosso corpo, sobre os movimentos do nosso corpo. Esse sistema, ele é o centro do cérebro. Então, como eu digo, a mente consciente dá o programa para levantar o braço, para fechar os olhos, para deitar, para levantar. Isso vai através do cérebro espinhal, através dessas correntes, não é? Esse órgão encaminha para o subconsciente e o subconsciente flui através do nosso corpo, das nossas habilidades físicas. E o sistema nervoso simpático é o órgão da mente consciente. Ele tem o seu centro na massa de gânglios, na parte posterior do estômago. É mais ou menos em cima um pouco do estômago. É chamado de plexo solar. E sustenta todas as funções vitais do nosso corpo. É o chamado o nosso sol. Por isso é o plexo solar. Então, a conexão entre esses dois sistemas é feita pelo nervo vago, que vai da região cerebral, como parte do sistema voluntário, até o tórax, e ramifica para o coração e para o pulmão. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar do nervo vago. Com o estudo é que eu vim perceber, porque a gente até nem percebe essas coisas, né? Flui tudo tão facilmente, tão bonito na nossa vida, que a gente não sabe como é que uma máquina tão poderosa, tão perfeita, faz todo esse processo de vida, não é? Então, passa finalmente pelo diafragma e perde a sua capa exterior e chega a ser identificada pelo sistema simpático, formando assim uma conexão entre os dois sistemas e torna o homem fisicamente uma única entidade. É muito bonito isso. É uma perfeição no nosso corpo. É uma fluidez. Quer dizer, o pensamento gera vida, não é? A nossa forma de pensar gera energia. Essa energia que faz toda a vida fluir. Tanto é que quando a gente está doente, como eu estou um pouco gripada hoje também, vocês até podem notar, a minha voz tá mais fanhosa. Então, quando a gente está num processo que não é natural do nosso corpo, é que a gente vem perceber o quanto a saúde quando a gente está saudável, as coisas fluem de uma maneira tão simples. E a gente não percebe, não é? Como é perfeita essa fluidez. Então, vamos ver. Cada pensamento recebido pelo cérebro, que é o órgão consciente, está sujeito ao nosso poder de raciocínio. Se eu digo, vou levantar o braço direito, eu vou raciocinar qual é o braço direito. Vou fechar o olho esquerdo, eu vou raciocinar qual é o olho esquerdo. Mesmo que a gente depois faça isso de forma subconsciente, ele primeiro passa por um raciocínio. Só em questões de segundos, esse flash é dado como um comando. Quando a mente objetiva acaba de comprovar que o pensamento é verdadeiro, este é enviado para o plexo solar, que é o cérebro da mente subjetiva. O plexo solar é o cérebro do subconsciente. É daí que flui a energia, o comando elétrico que faz a gente fazer as coisas,
Essa junção desses dois sistemas faz com que se converta a informação em realidade. Se eu tiver só no pensamento, levante a mão direita, 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 e eu não enviar o comando para o meu subconsciente e não fizer, esta é o processo de realidade. Foi este comando que fez o levantar a mão direita ser uma realidade. Se eu permanecesse com ela para baixo, ela não era uma realidade. Foi raciocinado, foi pensado, não é? Mas foi todo um processo por trás. O subconsciente acatou aquela informação que eu encaminhei pelo consciente. Aceitou as conclusões da mente consciente como definidas. Aquilo definiu o que eu ia fazer, o que ia acontecer, a realidade que ia se transformar. O plexo solar é o centro de distribuição de energia, o qual o corpo está gerando constantemente. Então, como eu disse, quando a gente está doente, a gente não percebe que essa energia flui. E nos deixamos sem força, né? Alguma coisa está errada, logo vai acontecer ali uma falta de energia vital, de vitalidade, para que aquilo ali seja de forma perfeita. Essa energia é real. Esse sol que temos aqui no nosso plexo solar, é real. Essa energia é distribuída pelos nervos reais do nosso corpo. E essa energia, ela libera uma atmosfera que envolve o nosso corpo. É como a energia da casa. Você não vê, mas ela existe, ela está lá movimentando. Ela que faz as luzes acenderem, o telefone funcionar, a televisão funcionar. Sem ela, nada disso existia. A mesma coisa da nossa energia vital. Se essa irradiação for suficientemente forte, a pessoa é chamada de pessoa magnética, cheia de magnetismo pessoal. Essa pessoa pode manejar um poder imenso para o bem e somente a sua presença já trará consolo a todas as outras mentes preocupadas. Sabe aquela pessoa que chega e ilumina, como diz a história? Chega e ilumina o espaço, que nos traz energia, que nos traz alegria, que nos traz força. Tudo isso, essa energia, essa magnetização, vem através do plexo solar. Quando o plexo solar está ativo e está irradiando a vida, a energia e a vitalidade do corpo, a todos aqueles que encontra, as sensações são agradáveis. O corpo se preenche de saúde e todos os que ele entra em contato também experimentam da mesma sensação agradável. Mas isso também ocorre no inverso. Quando uma pessoa magneticamente ruim, de pensamentos negativos, de coisas ruins, que traz para perto da gente, a gente também adoece. A gente também se sente fraca. Aquela pessoa suga também a nossa energia vital. Certo? Por isso, muito cuidado com a mente consciente, para não deixar que filtrar essas informações negativistas. Mas se interrompe essa radiação, as sensações são desagradáveis para o fluxo da vida e a energia e o fluxo da vida e energia para qualquer parte do corpo. Isso causa a doença da raça humana, que é a doença física, a doença mental e a doença ambiental. Então, tudo isso está correlacionado a partir da nossa mente. Quando é que essa falta de fluidez da energia vital causa uma doença física? Porque o sol do corpo
não está gerando energia suficiente para vitalizar outras partes do corpo. E quando é que é uma doença mental? Quando a mente consciente depende da mente subconsciente para ter essa vitalidade necessária para sustentar o seu pensamento. E quando é que é uma doença ambiental? Quando a conexão entre a mente consciente e subconsciente se interrompe, deixa de fluir, deixa de gerar vida. Por isso, ambiental. É ambiente, mas está relacionado à falta de vitalidade. Ok? Então, o plexo solar é o ponto no qual a parte se encontra com o todo. É aqui que nós começamos o nosso processo de encontro com a mente de Deus. Dizem que o plexo solar, dizem não, é um fato, o plexo solar está na metade do caminho. Se são 7 os chakras, 3 são chakras terrenos, que estão relacionados o nosso humano. A partir daqui, ele está relacionado com o nosso Deus, com o nosso mental. Então, o plexo solar é o ponto no qual a parte se encontra com o todo, onde o finito se torna infinito, onde o não criado se cria. O universo se torna individual e o invisível se torna visível. É o ponto no qual aparece a vida e não há limite à qualidade de vida que o indivíduo pode gerar a partir desse centro solar. Todo pensamento, que eu já disse também antes, todo pensamento, tudo que aconteceu na nossa vida primeiro passou por pensamento. Só foi criado, fosse coisa boa ou fosse coisa ruim, depois que passou pelo nosso pensamento. Tudo físico que nós temos no mundo foi criado primeiro num pensamento. A partir de uma mente consciente, que depois passou para a mente subconsciente, que entrou nessa conexão divina e que se formou isso, que se materializou isso. E tudo isso a partir deste raio solar, deste plexo solar, que energizou isso e fez com que tudo se tornasse possível. E é por isso que se tudo já se tornou alguma vez possível na sua vida, tudo que você deseja também vai se tornar possível. Porque não precisa de esforço para que isso aconteça. Só que a gente gasta energia, às vezes, com as coisas erradas, da maneira errada. Isso é que faz com que nós não tenhamos sucesso em tudo que queremos. Nós não sabemos como isso age. Então, às vezes, do pensamento consciente, a gente vem com outro pensamento e tira aquilo que a gente já estava quase chegando lá para conquistar. Este centro de energia, ele é onipotente, porque é o ponto de contato com toda a vida e toda a inteligência. Portanto, pode conseguir tudo o que lhe ordena conseguir. E quem é que ordena conseguir? Eu. A minha mente consciente é o que ordena que as coisas aconteçam. E nisso consiste o poder dessa mente consciente. E nisso consiste esse poder de visualizar o que queremos, de projetar o que queremos conscientemente, de desejarmos o que queremos, a vida que queremos ter, o momento que queremos ter, a saúde que queremos ter. Tudo isso passa primeiro pela nossa mente consciente. E o subconsciente vai somente realizar através do plexo solar, dessa união com o todo, realizar todos os planos e todas as ideias,
tal como lhes são sugeridas pela mente consciente. Ok? Ele é a lâmpada mágica do Aladim. O pensamento consciente é o amo deste centro solar, do qual flui a vida e a energia do corpo inteiro. A qualidade do pensamento que abrigamos determina a qualidade do pensamento que o plexo solar irá irradiar. O caráter do pensamento determinará a natureza da experiência que o indivíduo terá. Então, temos que ter muito cuidado, minha gente, muito cuidado com os nossos pensamentos, com o que os outros projetam para a nossa vida, com o que os outros dizem que somos ou que não somos capazes, com o que podemos e o que não podemos. Porque se aquilo ali você ouve, o externo, você deixa passar do interno, do consciente para o subconsciente, aquilo ali é uma verdade. Ela é uma verdade. Portanto, tudo que temos que fazer é permitir que a nossa luz brilhe. Quanto mais energia pudermos irradiar, mais rapidamente nos permitirá transmutar as condições indesejáveis em fontes de prazer e ganhos financeiros. Isso é maravilhoso, não é? É bom demais aprender isso. Isso é mesmo a lâmpada mágica de Aladim. Então, como fazemos para essa luz brilhar? Como gerar essa energia vital, boa? Como é que nós podemos fazer isso? É tão simples. Uma receita maravilhosa, simples, simples, simples. O pensamento aceito, ele dilata o plexo solar. Ele expande. O pensamento agradável expande. O pensamento de luz, de amor ao próximo, de amizade, de carinho, de afeto, de gratidão, ele expande o plexo solar. O pensamento de coragem, de poder, de confiança, de esperança, produz um estado correspondente a essa expansão. Agora, a mesma coisa, eu digo, cuidado, porque a mesma coisa ocorre, o contrário. Mas eu vou dizer aqui um mantrazinho para a gente ativar mais esse plexo solar, esse chakra maravilhoso, essa luz, esse sol que nos dá força, vitalidade e energia. Então diz assim, ó: eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu sou autoconfiante. Eu reconheço o meu valor. Eu me basto e faço tudo que é necessário para o meu bem-estar. Eu sou um ser poderoso. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser irradiante e magnífico. Este mantra expande o plexo solar. É perfeito, não é? Isso, olha, a gente, olha, eu sinto tão bem essa energia, tão bem, que eu nem dá vontade mais de ler mais nada. Nem dá vontade de ler mais o que é ruim. Só dá vontade agora de falar sobre o que é bom com vocês. Mas pronto. Temos que falar um pouquinho também do que é ruim, que é para a gente perceber essa dualidade, não é? Entre o bem e o mal. Porque a gente tem que reconhecer como evitar o mal. Quando a gente é pequeno, às vezes a gente vai pôr a mãozinha no fogo, não é? E a mãe diz: não põe a mão que queima.
E a gente só vai reconhecer o que é queimar quando a gente tem essa experiência. Esse reconhecimento é necessário para a nossa mente também. Então, quando é que a gente reconhece que não estamos expandindo esse plexo solar? Que o pensamento não aceito e desagradável contrai o plexo solar. E o nosso pior inimigo é o medo. O medo. O medo que colocam nas nossas cabeças. O medo da guerra. O medo da doença. Que está ali, olha, sempre martelando. Está ali. Esse medo é o nosso pior inimigo. Quando esse temor nos afeta, ele automaticamente fecha o plexo solar. Ele não permite que a nossa luz brilhe. Ele automaticamente nos coloca numa condição. Já viu uma pessoa com medo? O que é que acontece quando você tem medo? Qual é o seu corpo? O que é que o corpo faz quando você tem medo? Retrai. Automaticamente você se prende, como se fosse se proteger daquilo. Esse inimigo, ele é altamente destrutivo e deve ser eliminado. Nós não podemos deixar sob controle dos outros, da mídia, da política, do dinheiro, da falta do dinheiro, da falta de saúde. Nada. Autocontrole é: vi uma notícia ruim? Não quero. Eu sei do que está acontecendo no mundo, mas eu não permito conscientemente que aquilo me cause medo. Pelo contrário, eu sei que eu tenho esperança para que saia dessa situação. Eu emano energia boa, eu expando ainda mais o meu plexo com a minha energia boa. Penso mais coisas positivas, eu faço o contrário para que apague. O que é que apaga a escuridão? O que é que elimina a escuridão? A luz. A escuridão não tem força, a luz é a força. A escuridão não existe. Ela é omissão, falta de luz. Na hora que você coloca, seja um fósforozinho aceso num quarto escuro, você ilumina. Porque a escuridão, o medo não existe. Na hora que você ilumina, seja qualquer pontinha, o medo tem que acabar. Então, este demônio pessoal que faz o homem temer o passado, o que já me aconteceu, eu tenho medo que aconteça de novo. Temer o presente, como é que vai ser minha vida? Temer o futuro, temer a si mesmo. Porque não se conhece, não sabe quais são suas próprias capacidades. Não se autodomina. Este medo é o nosso pior inimigo. Ele faz, cada vez que temos um medo, ele nos projeta mais medo. E a nossa mente vai ali, ai meu Deus, meu filho saiu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E gera problemas que não existem. Quando o temor for efetivo e completamente destruído, a sua luz brilhará novamente. Conscientemente você tem o poder de destruir o medo. É só não deixar pensar nele. Vai naquele mantrazinho de novo. Eu sou poderosa, eu posso. Eu sou onipotente, igual a Deus. Eu posso comandar os meus pensamentos. O medo está vindo, eu mando nele. Você não existe na minha vida. Eu não tenho medo de nada. E na hora que vier, eu tenho como dizer a ele: peraí, parou? Não. Então, quando esta luz sua própria, esse plexo solar se expande, acaba o medo, as nuvens se dissiparão e você terá encontrado a fonte de poder, energia e vida conscientemente.
É forte isso, não é? É fácil. Exercício constante. Quando vir que realmente é uno, com poder infinito, e puder perceber conscientemente que este poder, através de uma demonstração prática da sua habilidade de superar qualquer condição adversa com o poder do seu pensamento, não terá mais nada a temer. O medo terá sido destruído e você tomará posse deste seu patrimônio. Vida. Vida. A nossa atitude mental em relação à vida determina quais as experiências que vamos ter. Vou ler de novo isso porque isso é muito sério. A nossa atitude mental em relação à vida determina as experiências que vamos ter. A nossa, não é o outro. Se não esperamos nada, não temos nada. Se exigimos muito, é que recebemos essa porção maior. O mundo é duro somente para quem não trabalha com firmeza. A crítica do mundo é amarga somente para os que não podem exigir do mundo, da própria luz. As suas ideias, a sua mentalidade, é quem expande toda a sua vida. A crítica dos outros não tem poder sobre uma pessoa potente, sobre uma pessoa onisciente, que sabe como se acontecem as coisas, que pode, que está presente. Esta luz é sua, unicamente. Então, o homem que sabe, que tem esse plexo solar, não temerá críticas. Nada. Ele estará demasiadamente ocupado, irradiando valor, confiança, energia. Ele terá sucesso por ter essa atitude mental. Ele fará em pedaços todas as barreiras que aparecerem. Ele saltará sobre abismos da sua dúvida e da sua vacilação, que serão colocadas no seu caminho. Porque sempre haverá alguém que as coloque. Só que você não precisa aceitá-las. É você que escolhe. Isso é mágico. Isso é mágico. O conhecimento de nossa habilidade para irradiar conscientemente saúde, força, harmonia, nos trarão a compreensão de que não há nada a temer. Porque nós estamos em contato com essa força infinita. Nós temos aqui esta força. Este conhecimento pode ser obtido somente com a prática dessa informação. E como é que nós fazemos? Aprendemos fazendo. Com a prática, o atleta se faz poderoso. São esses exercícios diários de fortalecimento que nos torna poderosos. Com essa informação é de grande valia para a vida do ser humano. Então, por lá de várias formas, para que não falte esta compreensão, este significado. É bom. Ai. Se você for inclinado a uma religião qualquer, que diria que pode permitir com ela, se você for inclinado à religião, lhe diria que pode permitir com ela que a sua luz brilhe.
Se sua mente tem tendência na direção da ciência física, eu lhe diria que você pode despertar o seu plexo solar. Se você prefere a interpretação estritamente científica, eu lhe direi que você pode impressionar a sua mente subconsciente. Vamos impressionar? Vamos deixar essa luz aparecer? Então você já aprendeu que o subconsciente é inteligente e criador, sensível à vontade consciente. Qual será então o modo mais natural de fazer essa impressão desejada? Concentre-se mentalmente no objeto. Quando está concentrado, está impressionando o subconsciente. Este não é o único modo, porém é o modo mais simples, efetivo e direto. E, consequentemente, é o modo no qual se obtém os melhores resultados. Eu tenho uma técnica pessoal minha. Quando eu quero qualquer coisa, eu gosto muito de tecnologia. Eu vou lá no computador, eu pego uma foto e eu transformo aquela foto como se fosse uma realidade minha. Eu me ponho dentro de um carro, eu me ponho junto da pessoa que eu quero estar. Isso aconteceu com meu marido, que eu estava no Brasil e ele aqui em Portugal. E na primeira semana que eu o conheci, eu peguei uma foto dele, depois comigo, e fiz uma montagem até o capinzinho assim do mato. Eu pintei ali, deixei aquela foto que ninguém dizia. Isso há 10 anos atrás. Ninguém dizia que aquela foto não era uma foto real. E daquela foto eu coloquei na tela do meu computador. Era uma foto real. Eu fiz a realidade. Eu visualizei e eu transformei aquilo ali, naquela visualização, na realidade que o meu subconsciente aceitou. Isso pode ser com outras coisas também. Com dinheiro, com saúde, com emagrecimento, com o que for, da forma que você queira. Isso é um método. É uma das possibilidades que existem de você utilizar, de você fazer com que o seu subconsciente lhe obedeça. Então, é um método que produz resultados cientificamente comprovados. Chama-se o método da criação, da visualização criativa. E é extraordinariamente, muitas pessoas falam sobre isso. Eu nem sabia do que se tratava antes de começar a estudar sobre isso e descobri que eu já fazia. Isso muita gente diz, é um milagre, é um milagre, é um milagre, porque eu já mandava na minha mente sem saber. Eu já tinha esse poder sobre a minha mente, mas eu não sabia que tinha. O método pelo qual todo grande inventor, todo grande investidor, todo grande estadista conseguiu convencer a força sutil e invencível do desejo, a fé e a confiança em fatos verdadeiros, palpáveis e concretos no mundo objetivo. Então, esse poder não é de hoje. E esse poder, ele foi oculto por muitos anos. Só quem tinha o acesso eram as pessoas em altos escalões. Eram, por exemplo, estadistas, altos religiosos, pessoas de organizações, de irmandades. Como dizem até que o próprio grupo da maçonaria utiliza desse poder, já conhece esse poder, os maçons, por isso que a maioria dos maçons, acho que todos, eles sabem como conseguir seus altos objetivos. Então, é cientificamente comprovado.
A mente subconsciente é uma parte da mente universal. A mente universal é o princípio criador do universo. A parte deve ser igual em essência e qualidade para o todo. Isso significa que este poder criador é absolutamente ilimitado. Não está limitado por precedente de nenhum tipo. E, portanto, não tem nenhum padrão de prioridade existente com o qual se aplica o seu princípio construtivo. Então, se eu sou o todo, se eu sou o Criador, parte do Criador, a igreja diz que nós somos a criatura. Nós não somos o Criador, mas nós somos o Criador. Nós criamos a nossa própria universalidade, a nossa própria vida. Então, isso é ser criador também. Já vimos que a mente subconsciente é sensível à nossa vontade consciente, o que significa que o poder criador ilimitado da mente universal está sob controle da mente consciente do indivíduo, que está correspondente com a mente subconsciente, que está emanando essas informações para o subconsciente. Ao fazer a aplicação deste princípio, é necessário definir um método pelo qual o subconsciente produzirá os resultados que deseja. O finito não pode informar o infinito. Você não deverá simplesmente dizer o que deseja, nem como irá obtê-lo. Isso é assim. Eu quero viajar. Mas na minha mente, a gente já está acostumado a dizer: eu quero dinheiro para viajar. Eu quero que venha disso. Eu tenho que jogar na loteria para que eu tenha dinheiro, para que minha vida possa ser de viagem. Só vou conseguir fazer isso se vier com dinheiro, se for o dinheiro da loteria. Não, o subconsciente não resolve assim. O subconsciente era quase como se fosse um joguinho que você põe lá e o como não te pertence. Quando você abre, quando você assiste o filme de Aladim, que você vê Aladim esfregando a lâmpada mágica, você não diz assim, o gênio diz: Senhor, você tem direito a 3 pedidos. Você não vai dizer: olha, eu quero viajar, mas eu tenho que ganhar na loteria para poder viajar. Não, você diz: eu quero viajar. Eu quero viajar o mundo. Eu quero conhecer lugares maravilhosos. E pronto. Você não diz o como. O como faz parte do subconsciente, do todo. Resolver não faz parte da sua informação isso. Certo? Você é o canal pelo qual o indiferenciado se faz diferenciado. E esta diferenciação é alcançada por aprimoração. Somente requer o conhecimento para pôr em movimento as causas que produzirão um resultado em concordância com seu desejo. Isso se conquista porque o universal pode atuar sobre o individual. E o individual pode atuar somente através do universal. Eu, individual, só posso atuar através do universal. Porque a minha mente é una. Nós somos uno. Enquanto a gente não perceber que somos essa ligação, esse elo, nós não conseguiríamos uma vida plena. Ok? Então, terminamos aqui hoje a nossa aula. Lembrando que temos daqui a pouco o exercício. O próximo vídeo vai ser o exercício. Tá bem? Obrigada por estar aqui comigo nessa terceira aula. E aguarde a quarta, porque eu já estou ansiosa por ela. Beijinhos. Até logo.